das Lagoas e faço PIVIC sob orientação do professor Leandro Reco. Minha pesquisa, intitulada Hades, Deméter e Perséfone, uma análise das cerâmicas gregas do século IV e V, tem por objetivo analisar as imagens de Hades, Deméter e Perséfone nas cerâmicas gregas, como o próprio título sugere. E, para tanto, a gente usou como fonte os corpos Vassoro Antiquorum, impressos, porque tem os online também, mas a gente se deletou mais com os digitalizados. E para isso a gente se usou bastante do método comparativo e quantitativo, que primeiramente para chegar nesse processo de verificação das cerâmicas da imagética de Hades, Deméter e Perséfone, precisaríamos juntar certas quantidades de vasos para fazer uma análise. E a gente também usou várias fontes, então a gente não ficou só apenas na questão material, que seria os vasos, mas também nas questões das fontes escritas, como a Teogonia de Hesíodo e Ilíada e Odisseia de Homero. Então a gente fez um processo de comparação das fontes com a escrita para ver como que esses deuses estavam representados nessas fontes escritas e como estavam representados nessa questão cerâmica. Porque é uma diferenciação, né? Já que as cerâmicas ela não necessariamente vai apresentar um ideal mais livre, né? Vai ter mais questão do artesão e questão de ornamentação também, né? Tem essa questão do bonito, essa questão do belo, porque as cerâmicas também eram usadas como enfeite, né? E para contemplar essa análise, a gente não ficou apenas na questão histórica, mas também nos debruçamos sobre questões da história da arte, principalmente no que diz respeito à iconografia, que é o método do Erwin Panofsky, que ele diz que para a gente analisar uma imagem, analisar uma obra, é necessário passar por 3 etapas distintas, sendo a primeira uma etapa de análise, na verdade descrição, né? Que a gente vai olhar a obra e descrevê-la, relatando a questão de postura, posição, vestimentas, e a gente não vai se aprofundar nessa questão simbólica do que diz respeito a cada movimento, a cada símbolo presente na obra. E isso é uma coisa que a gente vai fazer na segunda etapa, né? De pegar essa parte simbólica que a gente se encontra, da posição, das ornamentações, e ver o que aquilo quer dizer. E a terceira é fazer uma análise da vida do autor, da referida obra, para a gente ver o tempo em que ele estava inserido quando fez essa obra. Porque o tempo, a economia, a política da época vai ter certa influência na sua obra. E feito isso, a gente conseguiu perceber que nas diferenciações entre o escrito e o imagético tem algumas semelhanças e algumas diferenciações, como por exemplo, Hades ele se encontra muito presente com a imagem de Deméter e Perséfone. Então, Deméter e Perséfone têm uma vinculação muito grande com a figura de Hades. Então, muitas poucas vezes ela aparece sozinha. E quando Hades aparece sozinho, no caso a gente achou uma figura só, que apresenta apenas Hades, ele está numa posição de soberania, sentada num trono com o seu cachorro, o Cérbero, e do lado o Hércules. Então ele tem essa posição de autonomia. Mas geralmente quando eles aparecem, tem mais esse ideal de estar vinculado, elas aparecem, tem mais esse ideal de estar vinculado à figura de Hades.